Quero saudar a todos com a paz do Senhor, queridos. Vamos orar. Altíssimo Deus e eterno Pai, soberano Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e todo o universo que nela há. Graças te damos, ó Deus, por essa grande oportunidade em estarmos aqui, glorificando e exaltando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que ainda vêm, Pai, que o Senhor possa os trazer em paz e em segurança, livrando-os de todo mal, Senhor. Toma o primeiro e último lugar neste culto, faz o teu mover e teu agir, Senhor Deus, no nosso meio. Que a tua presença, meu Pai, seja confirmada aqui neste lugar, Senhor Deus. Seja com cada um de nós, Pai. Fica conosco. Obrigado por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 193. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você está procurando com as mãos, mas a boca está livre. Glorifique e exalte ao nosso Deus Todo-Poderoso. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion. Como novos unicórnios, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo, cada um diz: glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. Ouviremos no louvor a irmã Frasquinha louvando a Deus. Logo após a irmã Frasquinha, estaremos ouvindo o obreiro Alisson, trazendo algo da parte do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glórias a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. A palavra que eu estava meditando no trabalho hoje, pela tarde, se encontra em Marcos, capítulo 2, 1 ao 12. Versículo 1 ao 12. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que fazia o doente. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados
estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, porque fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disseram-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse para o paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Glórias a Deus. A passagem de Marcos nos apresenta um milagre mais conhecido de Jesus, a cura do paralítico de Cafarnaum. Este evento não apenas demonstra o poder de Jesus para curar fisicamente, mas também revela sua autoridade para perdoar pecados. Um ponto central para entendermos a missão redentora de Cristo. Ao ver a fé daqueles homens, Jesus não apenas curou o paralítico, mas antes de tudo declara: Filho, os teus pecados estão perdoados. Esta declaração Jesus causou escândalos entre os presentes, os escribas presentes. Eles pensavam consigo: mesmo que Jesus estava blasfemando, pois, segundo a lei, só Deus poderia perdoar pecados. Aqui Jesus revela algo profundo. O maior problema daquele homem não era sua paralisia física, mas a necessidade de perdão dos seus pecados. Jesus, ao perdoar seus pecados, demonstra que sua missão principal na terra era espiritual: trazer reconciliação entre Deus e os homens. Esse ato também evidencia a divindade de Cristo, pois somente Deus pode perdoar pecados. Mas nessa passagem eu quero pegar como exemplo os 4 amigos, que nos ensinam alguns pontos muito importantes sobre fé, amizade e perseverança. Glória a Deus. Primeiro ponto: a fé que move obstáculos. O texto começa com Jesus retornando a Cafarnaum. Logo, a casa onde ele estava se encheu de pessoas desejosas de ouvi-lo. A fama de Jesus havia se espalhado e muitos vinham para serem curados. Neste momento, 4 homens trazem um paralítico, mas por causa da multidão não conseguem entrar pela porta. Demonstrando grande fé e determinação, eles sobem ao telhado, fazem uma abertura e descem um paralítico até Jesus. Eles poderiam ter pensado: não, a multidão está nos atrapalhando, não vamos conseguir chegar até Jesus, não vamos conseguir curar o nosso amigo. Mas não, o primeiro obstáculo que eles tiveram era o peso. Então, quer dizer, o paralítico era muito pesado, mesmo sendo 4 pessoas carregando. Isso era uma missão muito difícil. Carregar alguém incapacitado por força física e disposição, da mesma forma, ajudar as pessoas a se aproximarem de Cristo. Exige esforço, paciência e amor. Precisamos carregá-los não apenas nos braços, mas também na mente, no coração e em nossas orações. Glórias a Deus. Segundo ponto: a multidão. Muitas das vezes, quando
quando nós vamos pregar a palavra, sempre tem, quando nós pregamos e logo depois vem aquela pessoa e diz: tu vai fazer o que na igreja? Esses questionamentos que as pessoas fazem para você não vir à casa de Deus. E a única forma de passar por essa multidão é com a ajuda do nosso amigo, o Espírito Santo. E a ajuda vem de cima. Esses amigos nos ensinam que quando o caminho está bloqueado, não devemos recuar, mas procurar outra solução. Pois levar alguém a Cristo exige perseverança na oração, insistência na evangelização e um coração disposto a ultrapassar qualquer barreira. Glória a Deus. Terceiro ponto. Jesus vê o nosso esforço. A recompensa dos 4 amigos foi ver que seu amigo foi curado e que seus pecados foram perdoados. Todo aquele esforço valeu a pena. Em outras palavras, nós como cristãos temos que amar o nosso irmão ao ponto que, se acontecer algo de bom na vida dele, isso ser uma ótima notícia para nós. E não só isso, quando levarmos um irmão e ele aceitar Jesus, pode ter certeza que nos céus está acontecendo uma grande festa por essa alma que foi ganhada para o reino de Deus. Eu gosto muito dessa passagem porque eu estou aqui porque alguém me amou e pregou a palavra para mim. Glória a Deus. Alguém veio e falou da palavra de Deus para mim, que nós podemos seguir o exemplo desses 4 amigos que não desistiram do seu irmão. Glória a Deus. Agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos escolher as ofertas em nome de Jesus. Conjunto de senhoras louvam ao Senhor. Exército de Cristo. Glória a Deus. Vamos ouvir os exércitos de Cristo. E louvor das irmãs, estaremos escolhendo os dízimos e as ofertas. De antemão, desde já, eu quero agradecer minha rica oportunidade. Logo após, nosso pastor estará dando continuidade ao trabalho. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oremos. Altíssimo Deus e eterno Pai, abençoa os ofertantes dizimistas da tua casa, Senhor Deus. Aqueles que não têm, que o Senhor abra as portas da prosperidade e abençoe o teu povo, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Glória a Deus. O conjunto. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom o tempo todo e todo o tempo. Podemos dizer, como personagem bíblico que disse: até aqui o Senhor nos ajudou. E já dizia Jeremias em suas lamentações: a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Agradecemos ao pastor Tiago e à congregação Vale de Bênção que conduziram o devocional do culto desta terça-feira. Irmãos, vamos ficar em pé. Nós vamos ler Evangelho conforme João, capítulo 2, versículo 13, a seguir. 13. O título, ou a epígrafe, diz: Jesus purifica o templo. Amém? Capítulo 2, versículo 13, do Evangelho conforme João. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu para onde? Jerusalém. E achou no templo os que vendiam
bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, o que é isso, irmãos? Chicote. Lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amém. Sentai-vos, meus irmãos. Queridos, Jesus purifica o templo. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ô glória! Irmãos, escutem bem. Eu falei aqui do Natal. Eu fiz um breve comentário acerca da data mais importante do ano, que de fato e de direito é a morte de Jesus, né? Mas para o mercado é o Natal. Mas também existe uma outra data aqui que é chamada de Páscoa. Eu não estava nem me lembrando da questão da Páscoa, mas nós lendo aqui, aí me subiu agora ao entendimento sobre esta outra data que muito é comemorada. Mas olhe, escute, irmãos, preste bastante atenção. Eu vou ler aqui mais uma vez esse versículo, o versículo 13. E estava próximo a Páscoa de quem? Nós somos judeus? Pronto. É muito simples. A Páscoa dos judeus. Não é nossa. Então hoje, nós precisamos ter muito cuidado, crentes, para nós não nos envolvermos com os negócios deste mundo. Paulo até fala de que nós não devemos nos embaraçar. Olha a palavra, irmãos. Que os que militam a boa milícia não se embaraçam com os negócios desta vida. E essas tradições idólatras, elas não fazem parte do nosso credo cristão, bíblico. Não. A Páscoa está aqui claramente. Quando alguém lhe perguntar assim, mas por que você não comemora a Páscoa? Aí você diz, é porque eu não sou judeu. Simples assim. Não queira, irmãos. Olhe, escutem, por favor. É tudo muito bonito, porque as coisas do mundo são bonitas, são elegantes. Vocês lembram que quando os pastores de Abraão e Ló brigaram, e aí Abraão, para apaziguar a tempestade, ele disse assim, rapaz, não vamos brigar não, moço. Não vamos fazer com que haja contenda entre mim e ti, não. Escolhe aí, qualquer lugar que tu escolher é teu, tu pode ir. Aí Ló levantou as vistas e viu as campinas. Da onde?
Para onde foi que ele foi? Sodoma, né? Ele viu lá as campinas verdejantes, aquela coisa linda. As coisas do mundo são atraentes, chama atenção. Ovinho de Páscoa, é tudo muito bonito, chocolate, coelhinho da Páscoa, mas é tudo produto do mercado para vender, para consumir. Não tem nada a ver com a nossa Bíblia, irmãos, com a nossa cultura cristã. A Páscoa, se formos falar da Páscoa, que essa não era a minha intenção, mas hoje é culto de ensino, se formos falarmos da Páscoa, não tem nada a ver com o coelho e com o ovo. Isso não existe, você nunca vai ler isso na Bíblia. É criação do homem, invencionice. A Páscoa era dos judeus, foi aquele momento triunfal em que Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. Naquele momento final da última praga, que foi a mortandade. Deus já havia dado tantos sinais, tantas punições para o Egito, né? Piolho, águas que se transformaram em sangue, as rãs, as úlceras, tanta coisa. E mesmo assim eles não amoleceram o coração. O faraó, até que Deus então resolveu visitá-los de forma mais dura, matando o primogênito de toda a família egípcia, desde os animais até a família do faraó. Aí Deus deu a ordem aos filhos de Israel, aos hebreus, que devessem imolar um cordeiro, que é um animal até de 1 ano de vida, que fosse todo limpo, sem mácula, porque tudo apontava para Cristo, né? Eles devessem imolar e derramar o sangue e marcar o umbral da sua porta. Marcar. Porque à meia-noite, o anjo da morte ia passar e ia matar todo o primogênito de cada família. Aonde não tivesse a marca do sangue, o anjo da morte entrava e matava. Daí o nome Páscoa, ou seja, Pachá ou Pechá, quer dizer passar por cima. Os irmãos entenderam? Daí o nome Páscoa. Aí o Senhor diz assim: esta será a vossa Páscoa. Vocês vão comer o cordeiro apressado, já vestido, com sandália nos pés e cajado na mão, porque é comendo e caindo fora. E os pães asmos e as ervas amargosas, né? Então, Páscoa não tem nada a ver com isso. Até bom, é até uma direção de Deus a gente falar sobre isso, porque está chegando o tempo, né? Da Páscoa, da Semana Santa, que também a gente não tem essa guarda desse feriado. Semana Santa é também uma tradição católica romana, né? Embora de forma cultural a gente aproveita os feriados para viajar, fazer alguma coisa assim, porque para nós como um feriado, como outros que existem também, né? Então, não devemos ensinar as nossas crianças sobre o coelhinho da Páscoa, e devemos ensinar que isso não é bíblico, né? Sobre o ovo da Páscoa, viu? Os crentes não se prendem a essas tradições, a esses misticismos, porque na Semana Santa, irmãos, a tradição que na época que eu guardava aquelas tradições, não podia tomar banho na Sexta-feira Santa, né? Não podia tomar banho, não podia escovar os dentes, varrer a casa, né? Aí comer carne é a quaresma todinha, viu? É só peixe. Então esses ensinamentos. O jejum que eles fazem é compartilhar bolo. Eu cansei, pequenininho assim, eu cansei de levar o jejum para as comadres da mamãe. Era um prato assim cheio de bolo,
Você levava o bolo que a mamãe fazia e trazia o bolo que a vizinha fazia. Era assim. Aí a gente metia o pau comendo bolo. Então, não tem nada a ver com a Bíblia. Tá? Então aqui está. Estava próximo a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Certo? Nós devemos ensinar a nossa família as verdades do Evangelho. É a verdade que liberta. Não existe Papai Noel, não existe Fada dos Dentes, viu? Homem-Aranha, Batman, Mulher Maravilha, Superman. Essas ficções não existem, irmãos. Às vezes eu vejo muitos crentes sendo levados nessa onda do mundo. Muitos crentes. Nós precisamos ser firmes, ter firmeza e constância, ter os pés firmados na rocha, para não sermos levados por esses ventos de heresias que contaminam a fé das pessoas. Nós aprendemos a palavra de Deus, nós aprendemos a verdade, e não as fábulas, e não as fantasias, de maneira nenhuma. O que nós devemos ensinar às crianças é as verdades da Bíblia. Quem foi Davi, né? Quem foi Noé, quem foi Moisés, quem foi Jesus, quem foi Judas. É isso. Devemos ensinar a palavra. Por isso, Provérbios é cheio de sabedoria para a vida. Provérbios 3, filho meu, não te esqueças da minha lei. Ela nos instrui a ensinar aos filhos o caminho que eles devem andar, a guardar a palavra, escrever na tábua do coração, viu? Para crescer no conhecimento e no temor do Senhor. Olha que Lucas registra de forma fidedigna que o menino crescia em estatura, em graça e em conhecimento. Quem era o menino? Jesus. Crescia em tamanho, estatura, crescia em graça e crescia em conhecimento. Com 12 anos de idade, ele deixava os sacerdotes, os mestres boquiabertos, com tanta sabedoria, perguntas difíceis até para eles responderem. Viu? Então ele tinha conhecimento, buscava conhecimento e o Espírito do Senhor estava sobre ele. Aleluia. Então, irmãos, tomemos cuidado de sermos crentes, protestantes. Sou da época em que as pessoas achavam que os crentes eram bichos. Eu digo que sou da época assim, não que eu era crente naquela época, mas a que eu ouvia. Eu morava no interior, na roça, e eu muito me lembro quando minha mãe e minhas tias sempre chamavam os crentes de bicho. E eu ficava era com medo dos crentes. Viu? Porque nós não acreditamos que Maria é mãe de Deus, né? Nós não acreditamos nas intercessões dos santos, nós não guardamos a Semana Santa, nós não reverenciamos a Páscoa e todas essas tradições que são católicas, apostólicas, romanas, né? Então Jesus ele foi para onde? Para Jerusalém. E estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Jerusalém era e é, ainda hoje, a cidade mais importante do mundo. Você crê assim? Jerusalém é a cidade mais importante do mundo. Não é Nova York, não é Brasília,
né? Não é Washington, não é Roma, não é outro lugar, irmãos. É Jerusalém. É a cidade mais importante do mundo. Os olhos do mundo inteiro estão voltados para lá. Jerusalém é o centro espiritual do mundo. Porque foi sobre Jerusalém que Deus veio visitar o homem na terra. Porque em Jerusalém, que é o centro do mundo, estava o templo, que foi construído para que Deus descesse nele e habitasse no meio do seu povo. Ô glória! É forte. Então Jesus, ele tinha um endereço certo para ir, que era Jerusalém. E em Jerusalém um lugar, que era o templo. A glória de Deus descia sobre o templo. Ali no templo de Salomão estavam os objetos sagrados, os móveis sagrados. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eu falei aqui da Páscoa, né? Foi o momento da fuga, da saída. Foram para o Egito. E depois que passaram o Mar Vermelho, aí pronto, Faraó morreu, né? Ficou para trás com o exército que foi destruído, acabou. Agora o povo estava livre. Estava no deserto. Aí Deus, era necessário que ele tivesse um lugar para ele se manifestar. Como é que um pai vai reunir a família para falar-lhe, para ensinar-lhe, para disciplinar-lhe ou discipular-lhes, se não for dentro de uma casa, né? Qual é o pai aqui que não precisa de uma casa para habitar e poder ensinar a sua família? Pois bem, Deus precisava de uma casa para ensinar o seu povo, mas essa casa não podia ser construída sobre uma rocha firme, porque eles estavam de passagem. Então Deus ordenou a Moisés que se fizesse o tabernáculo, uma tenda móvel. Você vai ver lá em Êxodo. Deus ordenou o tabernáculo e foi construído das matérias mais finas, né, que havia, tecidos, linhos, enfim. Deus também ordenou que ele fizesse os utensílios do templo. A mesa dos pães, da preposição, a pia, que mais? O altar de incenso, o altar do holocausto, o candelabro, que é o candeeiro ou a menorá. Então eram esses os utensílios sagrados, que eram feitos todos com material nobre. E a mais importante, podemos dizer assim, que era a arca da aliança, o caixote, com 2 querubins, e ali dentro estava guardado o quê? O maná, as tábuas e a vara de Arão que havia. Bem, então estava tudo ali. A cortina que separava o lugar santo, que era o pátio, onde os homens ficavam, e de trás da cortina o lugar santo dos santos, que era onde a arca ficava, e só entrava ali o sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Era o sacerdote principal, que praticamente todo ano era eleito um sumo sacerdote, que era o sacerdote, era o pastor presidente. Só ele podia atravessar o véu. E ele não podia entrar de qualquer maneira, ele tinha que levar sangue do animal que era tirado, e ali ele ia aspergir sobre a arca e sobre aquele lugar o sangue. E com incenso, né? Na verdade, o incenso, o altar de incenso já ficava ali na frente da cortina, do véu. Porque quando o sacerdote, o sumo sacerdote entrava, ele entrava com incenso, e a fumaça do incenso, ela
enchia todo o ambiente, era como que para que ele pudesse se esconder por entre a fumaça, né? Então, existe todo um ritual, era um ritual medonho, uma simbologia muito grande que havia naquela época. Pois bem, então, isso ainda no deserto que foi feito o tabernáculo. Quando eles alcançaram a terra prometida, a terra foi dividida. Mais à frente, Davi, o rei Davi, comprou aquela terra chamada hoje Jerusalém. O rei Davi. E o rei Davi intentou em seu coração construir o templo, porque eles não estavam mais no deserto. Não era mais necessário um templo móvel. Mas Deus não lhe permitiu construir o templo, porque Davi era um homem de guerra. Ele conquistou um reino poderoso, mas através de muita guerra, espada, sangue, morte. Aí Deus disse a ele que ele não poderia fazer o templo, construir. Mas isso seria dado ao seu filho, Salomão. E Salomão teve um reinado de muita paz, rico, muito próspero, um homem que, quando Deus se manifesta a ele, concede a ele que se faça um pedido, e ele pediu unicamente que Deus lhe desse sabedoria, e pela sua sabedoria ele conquistou o mundo, digamos assim, e ele construiu o templo que levou o seu nome, Templo de Salomão. Esse templo, ele foi construído naquela época, na sua época, e depois ele foi destruído, quando os babilônicos invadiram Jerusalém. Nabucodonosor invadiu, né, os babilônios. Ali houve a destruição, a primeira destruição do templo. Mais adiante ele foi reconstruído. Vocês lembram da história? Neemias, vocês lembram? Né? Houve a reconstrução do templo, a segunda vez que foi reconstruído. Foi destruído e depois foi reconstruído, né? Herodes, ele fez uma reforma considerável no templo. Era como se ele tivesse feito os acabamentos finais. Ele simplesmente deu uma outra suntuosidade ao templo. Por isso que também foi chamado de Templo de Herodes, né? Agora já se aproximando aos dias de Jesus. Quando Jesus entrou nesse templo aqui, que ele foi para Jerusalém, e nós lemos que ele achou no templo os que vendiam bois. Então ele foi para aquele templo ali, era o templo não era mais o templo de Salomão, era o templo de Herodes, né? Mas com a mesma característica do primeiro templo, que era o templo de Salomão. Só que ali não estava mais a Arca da Aliança. Os utensílios sagrados haviam sido saqueados na destruição pelos babilônicos. Mas havia ali os rituais, havia ali os holocaustos, e por esse motivo que estavam ali na porta do templo os vendedores, porque havia muito sacrifício, havia muita matança de animal. Imagine cada pessoa que tinha um poderzinho aquisitivo melhor, que ia para o templo e queria oferecer um sacrifício por causa dos seus pecados. Ele ia lá, ele não tinha uma fazenda, ele comprava o animal, matava, oferecia em sacrifício, e assim sucessivamente. Então ali tinha, na porta do templo, olha o que tinha lá, irmãos: bois, ovelhas e pombos. Eram os animais que estavam ali sendo vendidos, e não eram poucos. Então ali já estava instalado um comércio que gerava muito dinheiro. Ora, pois, Deus havia ordenado que a sua casa, o seu templo, fosse um templo sagrado,
onde ele pudesse se manifestar entre o povo, falar com o seu povo, dar a sua instrução. Mas no decorrer do tempo, as coisas elas foram se corrompendo. O que é natural, o que é inerente de todo ser humano, a corrupção do gênero humano, desde o começo do mundo, né? Aí os homens viram ali uma oportunidade de ganhar o dinheiro, começaram a comercializar na porta do templo. Viu? Aí os cambistas estavam lá. Quem eram os cambistas? Eram os trocadores, que faziam a troca da moeda, porque no templo só podia circular as moedas sagradas, as moedas do próprio templo. As moedas de fora, romanas, não tinham valor lá dentro, não. Por isso que estavam ali os cambistas, né? Por exemplo, se tivesse aqui um templo, como era daquela época, que tivesse só as moedas de lá, eu tinha que ir lá com o meu dinheiro para me poder levar a minha oferta, eu tinha que trocar logo lá fora pela moeda do templo. Quem está entendendo? Diga amém. Né? Então os cambistas estavam lá. Aí Jesus, quando chega e vê tudo aquilo, que ele já estava vendo aquilo ali desde a sua infância. Não era de agora não, missionária Dani. Era desde a sua infância. Jesus ele cresceu ali. Né? Sempre nas festas, eles estavam ali. Na Páscoa, eles estavam ali. E Jesus foi vendo aquela corrupção, quando na verdade Deus construiu aquela casa, foi para que o povo fosse buscar o Senhor, adorar unicamente a Ele. Mas havia ali os oportunistas, para se aproveitar do momento, da situação, para explorar o povo. Aí Jesus, quando chegou ali, o que ele fez, irmãos? Veja só. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas ou dos cambiadores, derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombo: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Ele reprovou aquela situação que havia se instalado há muito tempo. Era reprovável. Mas ele veio para mudar as coisas, para transformar. Jesus, ele veio para desfazer as obras de Satanás. Aquilo que está errado, ele veio para corrigir. Aí ele expulsa as pessoas dali. Os discípulos, quando veem aquela ação enérgica do mestre, eles se lembram da Escritura, quando o profeta diz: o zelo da tua casa me devorará. Então ele tinha um zelo tremendo pela casa de Deus. Tremendo. De forma brusca, Jesus expulsa os vendedores. Vira a mesa. Irmãos, ali o movimento foi feio. Jesus virou as mesas, espalhou os dinheiro ali, fez um tumulto terrível. Imagine hoje um dinheiro espalhado, o pessoal voa para cima. Eu acho que naquela época não era diferente, porque dinheiro é coisa difícil. Ele fez um movimento grande. E ele os repreendeu, dizendo, olha só, vou repetir: a casa de meu pai, não façais da casa de meu pai casa de vendas. Aí os judeus disseram, escute, que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu, disse: derribai este templo e em 3 dias eu o levantarei. Glória a Deus. Aí é aqui que eu quero chegar e eu vou já terminar, que é ligeiro. Irmãos, escutem. Para Deus, as coisas não têm mais valor do que pessoas. Para Deus, um templo suntuoso, glorioso, não é mais importante do que uma vida.
Jesus estava saindo deste mesmo templo quando os discípulos disseram a ele, maravilhado com a formosura, com a glória daquele templo. Aí Jesus disse, não sobrará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, isso perdeu o valor. Sabe por quê, irmãos? Porque o templo apontava para ele. Oh, glória! O templo apontava para Cristo, para o Messias. Todos os utensílios de dentro daquele templo apontavam para o Messias, para Jesus. A mesa dos pães da preposição, ele é o pão da vida que desceu do céu. Oh, glória! A pia da purificação com água, ele é a água da vida. Quem tem sede, venha a mim e beba. Oh, glória! O altar do holocausto, Jesus, ele é o próprio holocausto que agradou a Deus. O incenso, a oração, ele é um intercessor entre Deus e os homens. A arca, que representa propriamente a presença de Deus, ele é o próprio Deus encarnado no meio do mundo, no meio dos homens. O candelabro, o castiçal, a menorá, ele é a luz do mundo. Então todo o templo representava Cristo. E quando ele disse, derribem este templo e em 3 dias eu levantarei, ele se referia não ao templo construído, de alvenaria, não ao templo construído de mármore, não ao templo construído de cedros do Líbano, ele se referia à sua carne. Aleluia! E os religiosos não entenderam. Em 46 anos, esse templo foi construído, como é que você vai levantar em 3 dias? Ora, ele falava da sua própria carne. Irmãos, toda esta simbologia, ela foi transferida na graça de Jesus Cristo para nós, para a nossa vida. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ei, escute, eu vou falar aqui mais uma vez, eu já falei algumas vezes, e ainda alguns irmãos continuam a fazer, ou porque não concordam comigo, ou porque não aprenderam. Se você chegou aqui na igreja, não tem ninguém, Deus não está aqui não. Estou falando besteira nem heresia não. Nós não estamos no templo de Salomão, que precisava a menorá estar acesa 24 horas, tinha que estar lá colocando azeite para não apagar a luz. Por isso estava escrito, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Ali representava a presença de Deus. Mas na graça é diferente. Na graça, Jesus disse assim, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, se você chegou aqui no templo, não tem ninguém, aquele hino lá, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Só se já tiver crente aqui dentro. Mas se ele chegou, não teve ninguém, pode esquecer. Não tem presença de Deus, não. Jesus manifesta quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome, aí ele manifesta, ele está no meio. Então, o templo do passado era necessário, porque Jesus ainda não tinha vindo, era uma simbologia e Deus precisava falar através do povo. Mas uma vez que Jesus veio, ele disse, esse templo vai ser derrubado, não haverá pedra sobre pedra, porém, esse templo aqui, em 3 dias também será levantado. Aleluia! Glória a Deus! E ele ressuscitou. E agora, a presença de Deus foi transferida. Vamos abrir para finalizar em Coríntios. Oh glória. Capítulo 3, primeira carta aos Coríntios. Capítulo 3. E vou terminar, irmãos. Versículo 16. Primeira de Paulo aos Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluia! Está aqui. A presença de Deus foi transferida para dentro deste templo, da sua vida, da sua carne, do seu corpo. Deus habita em você. O Espírito de Deus habita em você. Glória a Deus. E o mesmo ciúmes que Jesus tinha daquele templo, que estava sendo feito um comércio, ele continua tendo agora da sua vida, do teu corpo, deste templo sagrado, que habita o Espírito Santo, para que você não negocie o seu templo, o seu corpo, a sua vida, a sua santidade, a sua dignidade, porque dentro deste templo está a gloriosa presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E Deus tem ciúmes. Viu? Às vezes, nós, na ignorância, porque, irmãos, temos que tomar muito cuidado com com o fanatismo religioso. É que hoje existe o polarismo, né? Está polarizado a política, o extremismo, né? A direita, a esquerda está polarizado. Na vida espiritual, religiosa também é assim. Muito cuidado com a polarização. Porque tem crente que às vezes vê pecado em tudo e já tem outros que é liberal demais. Os extremos são perigosos. O sábio disse: Senhor, não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, né? Para que eu, sendo rico, eu venha escarnecer do teu nome. Quem é o Senhor? Ou se eu for pobre demais, eu venho envergonhar. Mas que Deus é esse? Né? Deixa o seu filho passar fome. Aí ele diz: mas me mantém no centro da porção de cada dia. Então os extremos são perigosos. Às vezes, a pessoa que se achar santo demais, que tudo vê pecado, vai escravizar o corpo, né? Ou, em outras palavras, uma outra palavra, desprezar o corpo, né? Não vai se cuidar. Para ela tudo é pecado, para ele tudo é pecado. Pode depilar uma perna, não pode cortar uma unha, passar uma basezinha, né? Passar uma maquiagemzinha, tudo é pecado. Polarização, irmãos. Não, vamos jejuar, não pode nem escovar o dente. Que é isso, irmão? Aí o irmão vai ficar aqui com um hálito que ninguém pode nem orar perto dele. Eu me lembrei do David aqui, quando ele contou uma história de um irmão. Eles passaram a noite na vigília, e aí já amanheceu o dia, o irmão foi lá profetizar para ele, e aí o hálito do irmão estava aquele preço, né? Eis que assim diz o Senhor para tu. Aí o irmão disse assim: ô Senhor, fala logo que o teu servo tem pressa, né? Com a mão no nariz aqui. Eu não estava aguentando o hálito do irmão, viu? Então a polarização é perigosa, o extremismo é perigoso. Então o teu corpo é templo, tem que ter o cuidado do corpo. Se assear direitinho, né? Se perfumar, fazer barba, fazer cabelo, viu? Também não é a outra polarização em que você vai ser totalmente liberal, fazer tudo o que quer. Aí eu já levo para a palavra do apóstolo Paulo, quando ele disse: todas as coisas me são lícitas, eu posso tudo que eu quiser, mas nem tudo me convém. Então tudo com decência e ordem, né? A vaidade, ela não é um pecado até o momento em que eu leve um irmão ao pecado, viu? Salomão disse: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Eu usar um terno desse é vaidade. Pode ser um terno bonito como esse, ou esse que é mais caro do que o meu, esse terno de R$1.000, esse de 200, tudo é vaidade.
Mas é uma vaidade que não vai levar ao pecado. Não vou me escandalizar porque o pastor está vestindo um terno de R$ 1.000 e eu de 200. Viu? Olha aí, um relógio aí, ó. Rolex. Paraguation. Então, quando você leva para um lado do extremismo, aí você leva alguém a se escandalizar. Aí Paulo disse assim: portai-vos de maneira que não deis escândalo. Então, se você vai escandalizar o irmão, não faça, vá só até aqui. Entenderam? É não ter o extremismo. Então, o corpo é o templo, tem que cuidar mesmo. Só não vá ficar, levar ao extremo, né? Numa maquiagem que vai aparecer com a cara de uma lagarta pintada. De toda cor. Não precisa disso. Mas você fazer um retoquezinho aqui e ali, né? Não faz mal. De jeito nenhum. Aí tem irmãos e irmãs que são muito santos demais, extremistas demais, que quando vão dormir é dos pés à cabeça. Com a camisa aqui, de manga comprida, calça, pijamão até os pés, meia. Tem, irmãos. Eu não vou dizer que eles estão pecando. Para eles não estão pecando. Se eles estão fazendo assim, estão fazendo para o Senhor. É como Paulo disse. Paulo disse: irmão, se você não come carne, não julgue aquele que come. Porque aquele que come, ele come para o Senhor. Para ele foi Deus que fez o boi e ele come e ali está tudo bem. Mas o que não come carne, ele também não come para o Senhor. Se ele acha que é pecado, ele está se resguardando para Deus, então para ele está tudo bem. Então é assim, se você quer dormir vestido de pé na cabeça, amém, irmão. Agora não traga essa doutrina para cá não, porque isso é um fardo. Viu? A irmã impor uma ordem sobre as irmãs que não pode cortar um cabelo, não pode ajeitar um rosto, não pode se depilar. Pelo amor de Deus, é um extremismo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo e você deve cuidar bem dele. Não é você ser conservador demais e também avacalhar, ser liberal demais. Vamos ser equilibrado, viu? Moderado. O Espírito de Deus que habita em nós, ele tem ciúmes. Isso é a parte externa, exterior. E a interior, que é muito mais importante ainda, que vai ficar para uma outra ocasião. A santidade. Em uma outra ocasião nós vamos trazer a continuação desta palavra do templo, falando sobre os cuidados interior deste templo que é o nosso corpo. Quem assim entendeu, diga amém. Eu quero ser eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Aviso aí. Sábado agora é o quê? Sábado? É o chá de mulheres, né? Sábado agora, 3 horas da tarde, né, minha filha? É o chá das mulheres na congregação Peniel. Culto de jovens? Mas não é sábado agora não, né? Pastor Cláudio orando, encerrando o culto. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Senhor nosso Deus, nós te damos graças nessa oportunidade, pela tua palavra ministrada ao nosso coração, pelos louvores entoados, pela tua presença, pela tua graça e pela tua bondade. Sê conosco aos nossos lares, levando-os em paz, em segurança, debaixo da tua bênção,
Tudo isso, por fé, nós te suplicamos, te agradecemos pelo melhor de Deus nessa noite para o teu povo. Assim, meu Deus, te damos graças em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.